Beleza, beleza, Jonathan. Você me indicou 300 quilos por hectare desse determinado fertilizante. Mas quanto que eu vou colocar na linha de semeadura? Até mesmo tem produtor que trabalha com banana, que tem espaçamento entre plantas e entre linha. Quanto que eu vou colocar em cada uma das plantas? Isso parece ser bastante simples, mas tem muita gente que ainda se perde com relação a isso. A gente vai fazer no vídeo de hoje os cálculos completo, passo a passo, para você saber, com base na dose por hectare, quanto que você vai colocar ou em linha de semeadura ou até mesmo em cada uma das plantas que você tem na sua área. Você é produtor rural e gostaria de reduzir os gastos com fertilizantes e aumentar a produtividade de suas lavouras através de uma metodologia de equilíbrio de nutrientes no solo? Conheça a nossa consultoria online especializada em fertilidade do solo, que já atendeu produtores de todas as regiões brasileiras. Quer conhecer mais e melhorar suas áreas nessa safra mesmo? Clique no link disponível na descrição. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente pede para que você faça o quê? Deixa o like e se inscreva aí para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês aqui no YouTube. Também compartilhe o vídeo de hoje. Vamos dar essa força, galera. Deixa o likezão aí, né? Porque aí o YouTube entende que é o vídeo relevante e entrega para mais pessoas. E quanto mais pessoas o YouTube entregar, mais a gente traz conteúdo para vocês. Então, é um jogo que todo mundo ganha. Hoje a gente vai falar sobre isso. Como calcular corretamente a dose de fertilizante. Parece ser um procedimento simples, mas o que a gente vê o pessoal errar ou se confundir muito nisso, né? E não só produtor, engenheiro agrônomo, profissional do agro, muitas vezes que tem muitas dúvidas, né? Começa a fazer alguns cálculos muito malucos de adubação, enquanto é uma coisa simples, porém deve ser bem feita. Então acompanha comigo até o final desse vídeo porque ele está bem completo. E é claro, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo na seção dos comentários. Praticamente todo dia a gente ouve essa pergunta aqui. Qual que é o melhor adubo para? Insira uma cultura aqui. Qual que é o melhor adubo para mandioca? Qual que é o melhor adubo para milho, para soja, para trigo, para banana? Pessoal, uma coisa que nós devemos deixar bem claro é o seguinte: não existe melhor adubo. Não existe. Você pode trabalhar com um determinado adubo e conseguir excelentes resultados e com outro péssimos resultados. O que manda muito aqui é o que a tua planta precisa. Eu vou imaginar lá, eu sempre uso esse comparativo. Você tem uma criança, você tem um adolescente e você tem um atleta de fisiculturismo. A criança, o adolescente e o atleta, cada um vai ter uma dieta. Se o atleta de fisiculturismo tiver a mesma dieta do adolescente ou da criança, ele não vai conseguir mais ser atleta. A mesma coisa acontece aqui com a adubação das culturas agrícolas. Tem determinadas culturas que demandam muito mais nutrientes, que precisam de uma nutrição muito mais apurada, e algumas outras uma nutrição muito mais simples. Então não existe o melhor fertilizante. Existe sim o melhor fertilizante para determinada situação. Isso a gente tem que saber e isso a gente tem que transmitir. Tudo isso a gente vai conseguir através de uma análise de solo e de uma recomendação de adubação específica para aquela cultura agrícola. Aí sim a gente consegue encontrar o melhor fertilizante. Pode ser que o melhor fertilizante seja MAP, seja super simples, seja MAP com ureia, com cloreto de potássio, pode ser que seja um formulado, né? Tudo aqui realmente vai depender, não é só aquela brincadeira, né, do agrônomo que tudo depende, não, vai depender efetivamente. Então, cada cultura agrícola vai ter uma forma correta de se adubar. Então, culturas anuais geralmente são adubadas em linha de semeadura e em cobertura em área total. Cultura anual, soja, milho, feijão, trigo. Nós temos as semeadoras hoje que tem a caixa de adubo junto com, não é junto com a caixa de semente, né, mas é no mesmo equipamento. Já tem semeadoras mais modernas que vêm sem caixa de adubo. É possível, Jonathan, plantar milho, soja sem nada de adubo na base? É possível. Tem gente que acha que não é possível. É possível, funciona muito bem também. Porém, eu devo ter um solo bem equilibrado, um solo que eu possa utilizar essa prática, né? Não adianta eu achar que eu vou ter um pH 3,9, vou plantar sem adubo na base e vou conseguir ter um excelente resultado. Não vai, não vai. Então, eu preciso saber disso. Mas o que é mais comum hoje a nível de Brasil, 95% das áreas, ainda culturas anuais, são adubadas em linha de semeadura. A gente tem que saber também quantas gramas vai por metro linear. E também em área total. Então, principalmente potássio e nitrogênio, eu coloco em área total em cobertura. Já culturas perenes, nós vamos adubar em projeção de copa. Geralmente é projeção de copa. Então, você pega lá um citrus, né? Você dá uma distância ali do caule principal,
uns 20, 30 centímetros, principalmente se você estiver trabalhando com uma mistura de grânulos convencional, né, que acaba tendo cloreto de potássio que é um pouco mais salino, você dá uns 20, 30 centímetros do caule e você aplica o restante do fertilizante em projeção de copa. Aqui vocês estão vendo uma foto do caso da bananeira. Então a bananeira você vai fazer em semicírculo a partir da onde está crescendo a família, né? Então, geralmente o pessoal chama, né, a mãe, a filha e a neta. Então a bananeira ela vai crescendo em famílias. E aí você vai colocar onde o fertilizante é ao redor de toda a planta? Não, você vai colocar em semicírculo apenas aonde está crescendo, né, essa família. Vocês estão vendo aqui o produtor disponibilizando o fertilizante. Então isso também é interessante. A hora que você vai trabalhar com uma nova cultura agrícola, se perguntar como que eu vou disponibilizar o adubo, né? É em área total? É em projeção de copa? É como a bananeira aqui em semicírculo, na frente de onde está crescendo a família. Então isso aqui você deve já prestar atenção, porque pode mudar um pouco. A gente vai fazer alguns exemplos práticos aqui para você pegar a lógica, para você pegar o conceito. Então a gente vai trabalhar com a cultura da banana, espaçamento 2x2. Como é que eu vou saber quanto que eu vou colocar em cada planta, em cada família? Eu tenho que saber qual que é a densidade por hectare. Quantas plantas você tem por hectare? Aqui, se eu estou trabalhando com espaçamento 2 entre plantas e 2 entre linhas, eu devo fazer um cálculo. O cálculo é muito simples. Eu pego 1 hectare, 10 mil metros quadrados, divido por 2. Eu vou ter a quantidade de metros lineares, 5 mil metros. Porém, eu não tenho plantas a cada 1 metro, eu tenho a cada 2. Então, eu divido por 2. Eu tenho 2.500 plantas por hectare. Vou imaginar que você viu lá na recomendação do fertilizante, você tem que colocar 340 quilos por hectare de K2O ao longo do ciclo de um ano. Em um ano, você tem que colocar 340 quilos de K2O para aquela produtividade de banana. 30, 35 toneladas por hectare, né? Então, você vai ter que escolher um fertilizante, no caso o cloreto de potássio, e o cálculo vai ser simples. É a quantidade do nutriente que você precisa dividido pela concentração do nutriente no fertilizante. Então você tem que decorar isso sempre. Como é que é o cálculo? Quantidade do nutriente que você precisa dividido pela concentração do nutriente no fertilizante, né? Aí você nunca mais vai esquecer. Então é o seguinte, quanto que você tem de K2O no cloreto de potássio? 58, 60%. Então se eu preciso de 340, eu pego 340 dividido por 0,6, 60%. Vai dar um número aqui, 566 quilos de cloreto de potássio ao longo de um ano. Mas agora, existem algumas culturas, como é o caso da banana, e esse aqui é o boletim para adubação de bananeira lá no estado de São Paulo, que ele me dá, tem alguns outros boletins que ele divide igualmente as adubações ao longo de um ano. Então, igualmente a dose de cloreto de potássio em 5 ou 6 aplicações. Aqui em São Paulo é um pouquinho diferente. E é um manual bacana que a gente gosta de utilizar. Então aqui, ó, por exemplo, potássio. Eu vou colocar 20% da minha dose em fevereiro, 25% em abril, 15% em agosto, 20% em outubro e mais 20% em dezembro. Vai fechar 100% da minha necessidade. Vou imaginar lá para outubro, né, que você precisa colocar 20% da dose total anual em outubro. Se a gente sabe que eu tenho 2.500 plantas por hectare e eu preciso aplicar aqui 566 quilos de cloreto de potássio, como é que você vai fazer? Você vai pegar a dose de cloreto, 566, vai multiplicar por 0,2, que é 20%, vai dar 113 quilos por hectare de cloreto. Se você tem 2.500 plantas, 113 dividido por 2.500 plantas. Então, em outubro, cada uma das famílias você vai colocar 45 gramas de cloreto de potássio. E aí, veja que você fazendo isso, você vai fechar lá os 566 quilos de cloreto ao longo de um ano e vai fechar os 340 quilos de K2O. Se você precisa dessa dose para produzir 30, 35 mais ou menos isso, né, toneladas por hectare. Se você jogar muito menos, a gente já pegou vários casos aqui de produtor de banana que jogava lá o fertilizante 16, 16, 16, numa subdose de cloreto. Às vezes no primeiro ano ele não vai notar diferença, mas veja que ao longo dos anos a tendência é que ele vai diminuindo a produtividade, porque se ele consegue produzir 30 toneladas de banana no primeiro ano, no segundo ano vai faltar potássio. Concorda comigo que ele está colocando menos do que ele está exportando com a produção de 30 toneladas por hectare? Então aquelas 30 toneladas estão levando potássio e ele está colocando pouco. Uma hora ele não vai conseguir atingir a produtividade de 30 toneladas por hectare porque está faltando. Quando a gente faz esse sistema aqui, fica muito mais fácil alcançar as produtividades que nós desejamos.
Agora vamos utilizar o exemplo prático número 2 aqui, que é para uma cultura anual, como é o caso do milho. Pensando no espaçamento de 70 centímetros entre linhas, que você tenha que usar lá 300 quilos por hectare de um determinado formulado. 8,20,15, de um 8,28,16, de um 4,30,10. Não sei, um formulado. Você vai jogar 300 quilos por hectare. Você vai fazer a mesma lógica. Você vai pegar a quantidade, né? Um hectare, 10 mil metros quadrados. Você vai dividir pelo espaçamento de entrelinhas em metros. Então, 0,7 metros, 70 centímetros. Vai dar 14.285 metros de linha. E a gente não faz o cálculo de gramas por planta, geralmente. Até em alguns casos específicos pode fazer, mas em 90% a gente faz o cálculo de dose na linha de semeadura, porque geralmente vai umas 3, 4 plantas de milho na linha, então tendo a quantidade ideal de fertilizante na linha, fechou. 300 quilos do fertilizante dividido pela quantidade de metros lineares, aqui 14.285, vai dar 21 gramas por metro de linha. Então você vai ter que regular a tua semeadora, né? Antes de você começar a plantar, né? Não planta, anda 10 metros ali, recolhe ali na semeadora o adubo de 10 metros e faz o cálculo se tu tem pelo menos 210 gramas ali, mais ou menos 210 gramas, que é aí em cada uma das linhas. Não precisa fazer em todas as linhas da semeadora, faz em uma linha, anda 10 metros, pesa o fertilizante e aí vê se tá ok, se tá bem regulado. As semeadoras têm a sua regulagem lá, mas é interessante você conferir antes de começar a plantar. Vou imaginar que eu tenho que aplicar 300 kg de ureia por hectare. Aí em área total, aí não tem crise, né? Você pega 300 quilos por hectare de ureia, dividido por 10 mil, você precisa aplicar 30 gramas por metro quadrado desse fertilizante. Veja que parece uma coisa muito simples, porém você deve sim tomar algum cuidado, porque se você jogou 40 gramas, vamos imaginar que ao invés de você jogar 21 gramas por metro de linha, você aplicou 40. Aí você já tem 600 quilos por hectare do formulado. Pode ser, inclusive, que dependendo do fertilizante, que ele seja muito salino e você tenha problemas, principalmente se der um período de seca, né? E ainda mais com a cultura do milho. Então deve-se tomar cuidado sim, não só com a análise de solo, com a recomendação, mas também com a disponibilização de fertilizantes na área. E aí, pessoal, nós temos o nosso sistema de gestão de fertilidade do solo, que é o GESFértil, onde você consegue fazer cálculos automáticos de adubação, você consegue cadastrar suas análises de solo, você consegue montar laudos de adubação segundo a sua realidade. Então você que é engenheiro agrônomo, você que é profissional do agro, tem uma revenda e gostaria de conhecer o GESFértil, você tem 7 dias para testar gratuitamente. Eu vou colocar um link aqui abaixo, você faz o seu cadastro e já começa a testar. E também, se você precisar da nossa consultoria agrícola, nosso acompanhamento personalizado e específico aí para sua área, aqui da nossa equipe de engenheiros agrônomos, aqui abaixo também tem um link, só você clicar e nos chamar lá no WhatsApp. No mais era isso, espero que tenham gostado desse vídeo, um forte abraço e até uma próxima, tchau!